Bom dia, vai bem contigo, vai bem comigo, vai bem conosco, porque o Senhor é conosco até a consumação do século. Louvado seja o Senhor. Sexta-feira, mais um dia de vermos uma mensagem de acordo com a palavra de Deus. É bom ter você comigo, é bom estarmos juntos. Então não se esqueçam de se inscrever, deixar o like e compartilhar esse vídeo, amém? E hoje a mensagem que vamos ouvir está fundamentada no livro de Efésios, capítulo 26, capítulo 4, versículo 26 e 27, que diz assim, vamos ler. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre vossa ira, não deis lugar ao diabo. Outra tradução na King James que eu gosto muito, diz assim, Efésios 4, 26 e 27. Estremecei de ira, mas não pequeis. Acalmai a vossa raiva antes que o sol se ponha, e não deis lugar ao diabo. Glória a Deus. Irmãos, nós sabemos que nesse mundo, enquanto estamos aqui, nós temos desavença, há discordância entre nós, né? Membros do corpo de Cristo, na família, na escola, na igreja, há discordância. E muitas vezes, por essas discordâncias, nós entramos em choque. E muitas vezes nós somos machucados por essas discordâncias, nós somos machucados por atos de outros, nós somos machucados ou nós machucamos a outros por nossos atos. E é normal que a gente venha se irar, que entre aspas, a gente fique com raiva, entre aspas, né? Se ire, fique nervoso, fique chateado. É normal. Nós somos humanos, nós temos nossos sentimentos. Sim, às vezes é uma ingratidão tão grande que nos deixa muito magoado, muito machucado. Às vezes é uma injustiça tão grande que nos deixa muito machucado, né? Que na hora a gente pode até ficar irado, sabe? Ficar magoado, ficar, entre aspas, com raiva. Mas nós temos que avaliar se nós vamos fazer a vontade da carne, a nossa vontade ou a vontade de Deus. E louvado seja o Senhor que Ele sempre nos instrui. Deus sempre nos dá instrução. Deus sempre nos direciona ao caminho correto. Deus sempre nos diz o que devemos fazer. E aqui em Efésios ele fala, estremecer de ira, quer dizer, pode ficar nervoso, pode ficar irado, pode ficar magoado, pode. Mas não pequeis. Acalmai a vossa raiva antes que o sol se ponha. Quer dizer, pode ficar magoado, irado, mas não deixa essa mágoa, essa ira, infiltrar na sua mente e no coração. E sobrepor o pôr do sol. Ou seja, ficar dias e dias, dia, noite com aquela raiva, com aquela mágoa no coração. Isso não, isso é pecado e desagrada a Deus. E além de desagradar a Deus, quando nós mantemos a raiva, a mágoa no nosso coração, nós damos lugar ao diabo. E o diabo é astuto. Quando nós damos lugar ao diabo, ele começa a colocar coisas em nossa mente, começa a aumentar essa raiva, essa ira, e começa a nos levar a praticar ações que venham corresponder a essa ira, que venham corresponder a essa raiva, ou seja, a consequência dessa raiva, a consequência dessa ira, que venham demonstrar que nós estamos irados, magoados. Isso faz com que nós venhamos pecar, porque Deus até nos permite irar. Porque é da nossa essência, nós somos humanos, nós temos sentimento, quem tem sentimento não é magoado, fica triste, é injustiçado, fica triste. Mas essa ira não pode sobrepor o pôr do sol, não pode ficar conosco dia e noite, todos os dias, vários meses, a ponto de uma irmã chegar para mim e falar assim, eu não posso ver aquela irmã na igreja, eu não posso ver, quando eu vejo essa irmã, me dá uma raiva, tudo, eu não consigo. Depois fui ver que quem estava errada na realidade era ela, né? Se a outra tivesse errada também, mas o problema era dela, não da outra irmã. Mas isso não vem ao caso. E quando nós damos lugar à ira, nós, consciente ou inconscientemente, passamos a praticar atos de ira, atos de mágoa, atos de vingança. Uns bloqueiam no WhatsApp e acham que isso é normal. É normal. Bloqueio no WhatsApp. Outros recebem mensagem e não respondem no WhatsApp. Propositadamente, não responde. Isso é uma falta de educação tremenda. Quando a gente recebe uma mensagem e não responde, é uma falta de educação tremenda.
É um egoísmo tremendo, é se colocar superior aos outros. Isso é horrível. É subjugar os outros, sabe? Você não merece minha atenção, eu não vou te responder. É que nem antigamente quando a gente ligava e às vezes a pessoa não queria falar com a gente, batia o telefone a gente falava na cara da gente, né? Batia o telefone quando a gente estava falando. É a mesma coisa. A gente receber uma mensagem no WhatsApp e não responder, ignorar, é a mesma coisa a gente estar batendo o telefone na cara, no rosto da outra pessoa. É a mesma coisa, é uma falta de educação tremenda, é um egoísmo tremendo, é um orgulho grande. Quando a gente recebe uma mensagem propositadamente, não responde, não é que você não viu, não vi, mais tarde vê, responde atrasado, não tem problema, ninguém tem obrigação de responder na hora. Mas quando nós ignoramos uma mensagem e não respondemos, nós estamos humilhando, subjugando aquela pessoa, como se aquela outra pessoa não fosse digna da nossa atenção, digna de ouvir a nossa voz, a nossa resposta. Isso é horrível perante os seres humanos, imagina perante Deus. Imagina se você precisasse falar com Deus hoje, no WhatsApp, entre aspas, né? Se eu tivesse um WhatsApp, você precisasse falar com ele, você mandasse uma mensagem e ele te ignorasse. E ele poderia, porque ele sim, tem todas as razões para ter orgulho, para superior. Ele é superior, ele é soberano para ser soberano. Mas Deus não é assim. Deus ainda fala, vinde e arrazoarmos, vem falar comigo, clama a mim, eu vou te responder. Deus que é soberano, que é todo poderoso, que é onipotente, onipresente, onisciente, santo, que não erra. Deus, ele não nega a resposta para nós. E nós recebemos mensagem no WhatsApp e ignoramos, subjugamos a outra pessoa. Aquela pessoa não é digna da minha voz, de ouvir a minha mensagem, a minha resposta. Amanhã depois nós poderemos querer falar com essa pessoa e ser tarde, não poder mais. Temos que pensar nisso. Outras vezes, porque nós deixamos a ira tomar lugar do nosso coração, nós passamos a praticar atos de maldade para aquela pessoa. Atos de maldade, nós tiramos aquilo que a pessoa tem e muitas vezes queremos tirar aquilo que Deus deu para aquela pessoa. Nós sabemos que Deus usa aquela pessoa e nós vamos lá e tiramos aquela pessoa porque temos mais, entre aspas, poder no recinto, tiramos aquela pessoa e não deixamos ela praticar o que Deus quer que ela pratique e nós sabemos que Deus quer. É uma forma de subjugar, é uma forma de se vingar. Outras vezes, porque a ira tomou conta do nosso coração, da nossa mente, nós deixamos o pôr do sol, sobrepor o pôr do sol, quer dizer, é constante nossa mente, é constante, e a pessoa passa perto de nós, a gente faz um gesto, a gente fala alguma palavra que não deveria ter sido falada, a gente muda de lugar, a pessoa chega, a gente sai. Irmãos, isso é subjugar outra pessoa, subjugar um ser humano que é igual a qualquer um de nós somos iguais. Deus não deu pele especial para um e pele inferior para outro, sabe? Quando morrer, não vai ter entre aspas, uma minhoca especial para comer um que tem todo o poder, que acha que tem todo o poder, que nega a palavra, e outra minhoca inferior para comer aquele que teve a atenção negada, que foi humilhado. Não vai ter um bicho especial, uma mosca especial para comer aquele que se exalta, comer a terra, a carne, a pele daquele que se exalta, e uma mosca qualquer para comer aquele que é humilhado. Não, irmãos, Deus nos igualou, somos todos iguais. E Deus fala, ama teu Deus sobre todas as coisas e ama teu próximo como a ti mesmo. Quando nós não amamos o nosso próximo, nós não estamos amando a Deus. Porque se nós amamos a Deus, nós queremos fazer a vontade de Deus. Então, é por isso que Deus fala, quando perguntou quantas vezes, o discípulo perguntou quantas vezes devemos perdoar, Deus falou 70 vezes 7. Ele não estava falando 70, 490 vezes, 500 vezes, 600 vezes, 1000 vezes. Ele está falando, perdoe sempre. Perdoe, você pode se irar, pode se magoar, mas perdoe. Porque quando nós perdoamos, nós não deixamos a ira tomar conta do nosso coração. Estremecei de ira, mas não pequeis. Acalmai a vossa raiva antes que o sol se ponha. Quer dizer, vai e conserta. A Bíblia fala, vai e conserta com o seu irmão. Conversa, ouve o irmão. Muitas vezes nós queremos impor regras e querer que obedeça sem saber as razões. Deus fala, vinde e arrazoemos. Deus fala, vem e coloca as tuas razões diante de mim. E nós muitas vezes não queremos ouvir, dar atenção à razão daquele outro que nos magoou, que nos feriu. Não queremos ouvir.
Queremos impor as nossas regras e acabou. Irmãos, isso é pecado. Isso fere a Deus. Isso fere a Deus. Porque quando um de nós somos machucados, Deus é machucado. É como machucar o seu filho, está machucando você. Não é? Agora, o que nós não podemos também é achar que nós estamos certos, está tudo certo, o nosso filho está certo, a nossa família está certa, nós estamos certos e começar a praticar atos de vingança contra outros. Nós temos que ser imparciais, irmãos. Nós temos que ouvir, nós temos que ser justos. Deus nos ouve. Deus, lembra de Salomão? Salomão ouviu as duas mães. Uma falava, não, esse é meu filho, esse é meu filho. Ele não falou assim, não, é filho desse, é filho daquele. Não, ele buscou de Deus. Ele buscou a sabedoria de Deus. Mas ele ouviu as duas. E hoje nós não somos capazes de ouvir, nós somos muito parciais. Nós, entre aspas, muito parciais. Nós queremos ouvir a um e ignorar o outro. Muitas vezes nós não ouvimos. Nós temos que ouvir as duas partes. Os próprios estatutos, a própria lei diz que duas partes devem ser ouvidas. Por isso tem as audiências, por isso tem as testemunhas. Porque senão o que eu gosto mais tem razão, o que eu gosto menos não tem razão. Mas dura coisa é quando nós tomamos partido de uma pessoa e passamos a prejudicar a outra. A negar a palavra, a isolar, a tirar ministério, a rebaixar de cargo, né? Numa empresa, por exemplo. A pessoa é eficiente, a pessoa está ali trabalhando, acabou de ter uma promoção, daqui a pouco, porque teve algum problema entre essa pessoa e uma pessoa que nós somos mais chegada, o que a gente faz? Rebaixa aquela pessoa de cargo. Deixa aquela pessoa sem fazer nada, não dá mais serviço para ela, não. Não deixa ela fazer isso, não deixa ela fazer aquilo, deixa ela lá, até ela se cansar e pedir demissão. Isso é ilegal, mas além de ilegal é injusto. Isso não condiz com a vontade de Deus. E muitas vezes nós fazemos isso na nossa família, nós fazemos isso na igreja. Quantos pais e filhos, quantos irmãos ficam sem falar? Louvado seja o Senhor que eu nunca fiquei sem falar com os meus pais, nunca fiquei sem falar com meus irmãos. Eu não. Eu estava sempre pronta a conversar. Se alguém não conversou comigo, porque não quis. Porque eu estou sempre pronta a perdoar. Porque eu tomei uma decisão na minha vida, irmãos, de fazer a vontade de Deus. Não importa o quanto eu vou ser machucada. Não importa o quanto vão dizer, você é boba. Você está fazendo... Não, irmãos, não importa. Eu tomei a decisão de fazer a vontade de Deus. E respeitar a vontade das pessoas, tá certo? A pessoa não quer conversar comigo, eu não vou ficar lá implorando. Mas conversa comigo. Você coloca diante de Deus. Você fala, Senhor, o Senhor sabe que eu estou pronta. O Senhor sabe que eu perdoei. No meu coração não tem raiz de amargura. E é isso que nós devemos fazer. Podemos até ficar chateados, magoados, mas não deixa a raiz de amargura fixar morada no nosso coração, na nossa mente. Não, perdoa. Eu chego e falo, você me perdoa? Perdoa. Não perdoa? Não perdoa. Mas eu fiz a minha parte, irmãos. Eu não tenho ninguém na face da terra, e olha que eu já fui machucada, já fui humilhada, e fui muito, ainda estou sendo ultimamente. Mas ninguém na face da terra que eu nego a palavra, eu neguei a palavra. Ninguém na face da terra que eu não estou pronta a perdoar e a conversar. Ninguém, irmãos. Ninguém. Porque eu resolvi seguir a Jesus de todo o coração. E é Deus que diz, vinde e arrazoemos. Se Deus nos chama para conversar com Ele, como que nós podemos negar a palavra para alguém? Como que nós podemos humilhar alguém? Como que nós podemos excluir alguém se Deus não exclui? Judas, que Jesus sabia que ia traí-lo, Jesus deixou ele ao seu lado até o final. Nenhuma vez Jesus falou, aparta-te de mim, Judas. Judas, você não vai fazer mais isso. Mesmo sabendo que ele pegava o dinheiro ali, recolhido, Jesus nunca falou, sai, aparta-te. Porque Jesus sabia que tudo estava no controle de Deus e que tudo se cumpriria. Nós temos que saber, irmãos, que tudo está no controle de Deus. E a partir do momento que nós ficarmos atentos para essa realidade, que tudo está no controle de Deus, nós não vamos tratar o nosso próximo como subjugados, não vamos humilhar, não vamos tirar. E eu faço um alerta a vocês que são dirigentes de igreja. Presta atenção no que vocês estão fazendo.
Porque Deus nos colocou no lugar que nós estamos. Deus nos capacitou com dons espirituais. Deus nos deu um ministério, não é o homem. Para o homem fazer alguma coisa, ele tem que ter visto em nós a ação de Deus. Então, cuidado você que tira ministérios. Cuidado você que isola e coloca de lado. Não deixa a pessoa fazer aquilo que Deus a chamou. Porque Deus nos dá dons e Ele não anula esses dons. Ele não tira. Como que o homem pode tirar? Já parou para pensar nisso? Como que o homem pode tirar? Nada justifica, nada justifica a gente impedir uma pessoa de fazer aquilo para que Deus a chamou a fazer. Nada justifica dizer que Deus, não, se Deus quiser, Ele faz você fazer. Não é isso. Deus não força o homem a nada. Deus te colocou como dirigente de igreja, dirigente de escola, dirigente de família e te capacitou para isso. E o que Deus espera é que você tenha sabedoria para tomar as decisões certas na hora certa. E se não souber a decisão que tomar, consulte a palavra de Deus, consulte o regulamento da escola, consulte a palavra de Deus sobre a família, sobre a escola. Tudo tem na palavra de Deus, tem todas as respostas. Consulte a palavra de Deus, como Ele espera que você haja. Pergunte a si mesmo como Deus agiria. Você que deixa a raiva sobrepor o pôr do sol, você está pecando. Consulta a Deus como que Jesus faria se acontecesse isso. Como que Jesus faria? Jesus tomaria a partir de um ou de outro? Ou Jesus ouviria os dois e tomaria a decisão? Como Salomão fez. Jesus faria isso? Jesus tiraria um ministério? Jesus impediria uma pessoa de fazer a obra de Deus? Jesus ficaria sem falar com um familiar? Jesus agiria do jeito que nós estamos agindo? É isso que nós temos que perguntar. Irmãos, quando a gente deixa a ira tomar conta do nosso coração, o maior prejudicado somos nós, porque nós estamos fazendo. O praticante do ato somos nós. De quem Deus vai pedir a conta? Daquele que está sendo subjugado, daquele que está sendo humilhado, daquele que está sendo isolado, daquele que está impedido de usar o dom que Deus deu a ele? Ou daquele que está impedindo o outro? De quem Deus vai pedir conta? De quem vocês acham? É claro, daquele que está praticando o ato que está prejudicando o próximo. Quem vai sofrer mais? Aquele que tem a raiva, o ódio, a mágoa no coração, ou aquele que perdoou, está pronto, está tranquilo? Quem vai sofrer? É lógico que é aquele que tem a mágoa no coração. E mais que isso, quando deixa passar o pôr do sol, dá lugar para o diabo. Sim, porque o diabo quer ver os irmãos que eu falo em igreja, em família, em trabalho, em escola, um contra os outros. O diabo quer ver as pessoas uma contra as outras. O diabo quer ver as pessoas se destruindo. E quando nós damos lugar à raiva, a vingança, ela é automática. Quando nós temos raiva no coração, nós passamos a querer praticar atos de vingança. Nós queremos praticar atos que prejudicam a outra pessoa, que a outra pessoa vê, não, eu que mando, ela vai ter que ver, ele vai ter que ver que eu que mando aqui, então não vai fazer mais isso, não vai fazer mais aquilo, tira aqui, tira ali, põe ela lá, põe ele lá, não vai fazer mais, não, hora que passar, dá um esbarrão, dá um esbarrão, sabe, já viu na escola, um tá com raiva do outro, chega e dá um esbarrão no outro, começa a ter atos de vingança, atos males, né? Maus, atos maus. Começa a praticar atos que vão prejudicar o próximo, mas o primeiro a ser prejudicado é aquele que está praticando o ódio, a vingança, porque está dando lugar para o diabo. Porque o diabo quer se vingar, o diabo quer destruir aos outros. O diabo não quer perdoar e não perdoa. Deus fala conosco. Nós temos que dar lugar ao Espírito Santo. O Espírito Santo quer que nós, a despeito de termos a ira, que a gente não deixe essa ira permanecer no nosso coração, essa raiz de amargura permanecer no nosso coração, que nós venhamos conversar, venhamos tratar o assunto, venhamos entrar em um acordo, venhamos pedir perdão, venhamos perdoar. Isso é a obra do Espírito Santo. Agora, quando nós deixamos a raiva brotar no nosso coração, se firmar no nosso coração, nós vamos praticar atos que o diabo quer que venhamos praticar. E vamos tentar prejudicar aquela pessoa
destruir aquela pessoa, vamos agir fora da vontade de Deus e muitas vezes humilhar a outra pessoa. Mas, irmãos, quem te falou que você, por ocupar um cargo ou por ter sido chamado por Deus para dirigir uma igreja, uma família, é mais importante do que aquele que está lá no meio, que é um novo convertido, que é um recém-chegado na família, que é alguém que não é entendido na família? Quem te falou que você é mais importante? E Deus falou que o que se julga mais importante tem que ser o que vai servir o outro, não é? Se você é tão importante, esteja disposto a servir, esteja disposto a perdoar, porque aqueles a quem Deus mais dá é o que Ele mais vai exigir. É a palavra de Deus. Se Deus te colocou como dirigente de uma empresa, de uma igreja, de uma família, Ele vai exigir muito mais de você. Você tem que ser mais que os outros, no sentido de dar exemplo. Exemplo de perdão, exemplo de humanidade, exemplo de sabedoria. Você tem que ser o exemplo, afinal você é um dirigente. E que exemplo você está dando? Ódio, vingança, mágoa, tirando, excluindo, humilhando. Começa no simples WhatsApp, não responde a mensagem. Você está batendo o telefone na cara da pessoa. Você está dizendo para a pessoa, você não é digno da minha resposta. Você não é digno da minha atenção. Pensa nisso. Poderemos voltar nesse assunto, porque é um assunto muito extenso para se falar. Mas por hora eu vou ter que ficar aqui. Não deixa a ira sobrepor o pôr do sol. Porque se você deixar, você vai dar lugar ao diabo, e quando você menos pensar, você vai ver que você está praticando atos que o diabo gostaria que você praticasse, e não o Espírito Santo. Amém? Deus abençoe a todos. Final de semana abençoadíssimo, muita paz, muita saúde. Peço perdão porque tenho falhado nos dias da gravação de oração, da mensagem, mas porque tenho tido uns problemas de saúde aí, mas vai estar resolvido em breve, eu creio, e vamos voltar tudo ao normal. Gravar, pode pedir a oração de terça-feira até às 15 horas, na quarta eu vou gravar as orações, nas sextas vou gravar as mensagens, tá bom? Quanto mais orem por mim, eu oro por vocês, e junto nós vamos. Amém? E vamos dar lugar ao Espírito Santo, não ao diabo. Final de semana abençoado. E obrigado por estar comigo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus, hoje e eternamente, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia.